Olá, queridos alunos e queridas alunas do sétimo ano, aqui o professor Wagner. No nosso vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês fazerem em casa sobre o capítulo 4, Renascimento Cultural, e o capítulo 5, Reforma Religiosa. Já vi muitos alunos perguntando aqui para mim no Instagram, no direct, professor, você passou o capítulo 5, mas não corrigiu o capítulo 4 ainda e tal. E isso foi feito de forma planejada, tá, pessoal? A minha ideia era justamente dar o conteúdo, porque um conteúdo é ligado no outro, e depois fazer a correção de uma forma geral, para que aí eu tirasse uma aula para dar o capítulo 4, uma aula para o capítulo 5 e uma aula só para correção, tá? Então, dito isso, a gente vai começar aqui a fazer a correção do capítulo 4 do capítulo 5. Para isso, é necessário que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 92, que são as atividades do capítulo 4, abram o caderno de vocês, onde vocês fizeram a atividade, espero que todos tenham feito, isso é muito importante, pessoal, vocês fazerem as atividades, tá? E a partir daí a gente vai começar a fazer a nossa correção. Eu vou projetar o livro de vocês aqui, só para a gente conseguir acompanhar mais fácil. Então vamos lá, estou aqui na página 92, a primeira questão. Identifique onde e quando surgiu o Renascimento Cultural. Então, onde é que foi que surgiu o Renascimento Cultural? O Renascimento Cultural surgiu inicialmente na Itália, né, nas cidades italianas, e quando é que foi isso? Lá no século XVI, aproximadamente, tá joia? Ou, século XIV, desculpa, tá joia? Onde eles começam a contestar as arbitrariedades da igreja, né? E a forma como a sociedade era tratada de uma forma geral, tá joia? Então, vamos lá, respondendo, o Renascimento surgiu ali por volta do século XIV, né, e teve o seu início nas cidades italianas, tá joia? E aí ele fala quais fatores impulsionaram o início do movimento renascentista, né? Quais fatores que fizeram isso? Principalmente, pessoal, o comércio. Que a gente viu que o renascimento do comércio faz com que as cidades italianas elas começam a ter influência de outros povos através do mar Mediterrâneo. Então, nós vamos ter povos árabes, né, que vão chegar naquela região, povos do Oriente, da Ásia, principalmente chineses, né, indianos. Então, todo esse contato com o europeu faz com que haja uma inquietação com relação à maneira como as pessoas viviam naquela época e que haja um questionamento sobre o real valor do ser humano, a valorização do ser humano. Tá joia? Então, a gente pode responder isso. Os fatores que impulsionaram o início do movimento é o comércio e o intercâmbio cultural com outros povos. E aí nós vamos na segunda questão. Qual o valor renascentista está expresso na frase a seguir do frade franciscano Roger Bacon, que viveu no século XIII? Parem de ser dominados por dogmas e autoridades. Olhem para o mundo. Então, essa é uma frase proferida por Roger Bacon, né, um frade franciscano inglês que viveu no século XIII. Tá? Então, nesse momento, o Bacon já começa a contestar. Espera aí, por que eu vou seguir autoridades, vou seguir os dogmas, que são aquelas verdades indiscutíveis da igreja, e não vou buscar uma explicação plausível para isso? Se Deus me deu inteligência, que até então a igreja dizia que o Deus era o centro do universo, né? Aquela questão teocentrista que a gente já trabalhou na nossa aula. Então, o próprio membro da igreja, que fazia parte do baixo clero, né? Ele começa a contestar, peraí, por que eu vou ficar preso à autoridade da igreja, né? A autoridade do Papa, que era a mais alta autoridade da igreja, por que eu vou seguir os dogmas da Igreja Católica e só obedecer sem questionar se eu tenho inteligência suficiente para isso? O mundo é muito mais do que isso, né? Então eu posso encontrar explicações
para as minhas perguntas, observando o mundo de uma forma geral. Então, isso que Bacon dizia: parem de ser dominados por dogmas e autoridade, olhem para o mundo. Tá? E aí a terceira questão: qual foi a principal fonte de inspiração dos artistas renascentistas? Então, a principal fonte de inspiração dos artistas renascentistas foi justamente aquilo que gregos e romanos já fizeram lá na antiguidade, chamado de antiguidade clássica, né? Nós vimos que uma das características do Renascimento é justamente isso, a valorização da antiguidade clássica, onde eles vão começar a pegar as esculturas, as obras de arte que os gregos e romanos fizeram e vão retratar isso novamente e vão aperfeiçoar, dando o seu toquezinho renascentista. Tá joia? Até por isso que o movimento chama-se Renascimento, né? Então é uma forma de renascer a cultura, romper com aquilo que já era feito e fazer uma coisa nova, né? A quarta questão: cite as principais características da arte renascentista. Então nós temos valorização da natureza, valorização do homem, né? Então a perspectiva, que é justamente aquela sensação de profundidade, né? Utilização de óleo, as telas são pintadas agora com outra tinta. Você não mais retrata só a natureza morta, mas sim as coisas vivas, né? A expressão do ser humano, tá? Vocês vão ver que em alguns aspectos a arte renascentista ela vai trabalhar temas religiosos. Alguns artistas do Renascimento, principalmente na primeira fase do Renascimento, o Trecento renascentista, que é ali no século XIV, né? Século XIII, desculpa. Eles vão trabalhar exatamente essa situação, tá? Então, as características da arte renascentista é exatamente isso. A quinta questão: retome a imagem da abertura do capítulo e responda. Quais características do Renascimento você consegue reconhecer nela? Então, vamos voltar lá na imagem do começo do livro. Tá, então nós temos aqui a página 78, onde nós temos a imagem inicial do livro. Ele fala aqui sobre o início do livro, né, do capítulo chama Renascimento Cultural, e tem logo essa imagem aqui. Então, nós temos uma construção, onde nós temos aqui ó, a característica da arte grega, a representação do corpo humano, né? Aqui os romanos também. As pessoas com a aparência mais real possível, também é uma característica do Renascimento. A sensação de profundidade, isso aqui é uma tela, porém parece que tem um corredor gigantesco lá, né? E dois membros aqui da filosofia grega bastante conhecidos. O livro de vocês, inclusive, ele coloca o nome dos caras aqui, ó. Vamos lá. Detalhe da escola de Atenas, de Rafael. Rafael é Rafael Sanzio, um artista do Renascimento, né? Então, nós temos aqui detalhe da escola de Atenas de Rafael Sanzio, encomendado pelo Papa Júlio II para decorar um salão do Palácio do Vaticano. O afresco, que é essa obra, produzida entre 1508 e 1511, possui 7,70 metros de largura por 5,50 metros de altura. O artista representou grandes filósofos da antiguidade, reunidos em uma construção renascentista de inspiração clássica. Então, observem aqui as formas geométricas, né? Então, tudo isso aí faz parte da inspiração clássica. No centro estão representados Platão, de barbas brancas, e Aristóteles ao seu lado. São dois filósofos gregos bastante conhecidos e bastante influenciadores, né? Do movimento renascentista. Então, nós temos Aristóteles, Platão e Aristóteles. Tá joia?
E agora vamos fazer a análise desse texto. Da sexta questão, analise um texto. Leia atentamente o texto a seguir e depois responda as questões. O movimento mais característico do Renascimento foi o humanismo, um programa educacional baseado no estudo da antiga literatura grega e romana. A atitude humanista para com a antiguidade diferia dos eruditos da Idade Média. Enquanto estes buscavam adaptar o conhecimento clássico a uma concepção cristã do mundo, então percebam que na Idade Média o conhecimento era dominado pela Igreja Católica, então o que era feito? O domínio, inclusive, do que seria ensinado. Então percebam que essa visão mais teocêntrica da Idade Média, né, onde nós temos a adaptação dos conhecimentos clássicos a uma visão cristã do mundo, né, ou seja, baseado com Deus no centro do universo. Os humanistas do Renascimento valorizavam a literatura antiga por ela própria, por seu estilo claro e elegante, pela sua percepção da natureza humana. Com os clássicos da antiguidade, os humanistas esperavam aprender muito que não lhes ensinaram nos escritos medievais. Especialmente, por exemplo, aprender a viver bem neste mundo. Então vamos lá. Com os clássicos da antiguidade, os humanistas esperavam aprender o muito que não lhes ensinavam os escritos medievais. Especialmente, por exemplo, aprender a viver bem neste mundo e a desempenhar os deveres cívicos. Para os humanistas, eram os clássicos um guia para a felicidade e para a vida ativa. Para se tornarem cultos, para aprenderem a arte do escrever, do falar e do viver, era necessário conhecer os clássicos. Ao contrário dos filósofos escolásticos, escolástico está aqui o glossário, né, ligado à escola filosófica da Idade Média. Ao contrário dos filósofos escolásticos, que usavam a filosofia grega para provar a verdade das doutrinas cristãs, os humanistas italianos usavam o conhecimento clássico para alimentar o seu novo interesse pela vida terrena. Então, percebam, galera, que há uma diferença de visão filosófica, principalmente, né? Então, enquanto que a filosofia dos filósofos medievais era justamente de utilizar a antiguidade clássica para poder justificar o teocentrismo, justamente no Renascimento vai romper com essa ideia, né? No Renascimento, os caras vão pegar os escritos clássicos, né? A literatura clássica, grega e romana, e vão adaptá-las à realidade de forma que o homem ganhe destaque. Então, nós vamos ter a valorização do homem. Então, ele fala como o autor caracteriza o humanismo. Então, o autor ele vai caracterizar o humanismo da seguinte forma. Um programa educacional que se baseava no estudo da literatura grega e romana. Então, essa é a característica que o autor faz do humanismo. Item B. De acordo com o texto, quais eram os objetivos dos eruditos medievais em relação ao estudo de textos clássicos? Os eruditos medievais estudavam os textos clássicos para provar a verdade na doutrina cristã, tentando harmonizar razão e fé. Tá? Então, o objetivo dos eruditos medievais era justamente isso: pegar aquilo que os clássicos fizeram para justificar a doutrina cristã. Ainda segundo o texto, item C, quais eram os objetivos dos humanistas em relação ao estudo dos textos clássicos? Já os humanistas queriam fazer diferente. Os humanistas queriam utilizar isso aí para como ensinamentos de como aproveitar a vida terrena, né? Justamente para isso, para que eles pudessem utilizar os clássicos para embasar esse rompimento com a doutrina da igreja. Espera aí, então eu não preciso, como o Roger Bacon falou, não preciso obedecer a dogmas e autoridades.
eu posso ter minha própria vida com a minha própria interpretação. Deus me deu o livre-arbítrio para isso, está na Bíblia, né? Então, percebam que os humanistas, eles vão justamente justificar tudo que era feito pelos filósofos medievais, eles vão justificar isso aí para romper com aquela ideia antiga de teocentrismo. Tá joia? A sétima questão. Leia o texto e observe a imagem a seguir. Depois responda as questões. Giotto de Bondone, que é um artista do Renascimento. Giotto foi o primeiro mestre do novo humanismo. Em Giotto, Cristo é realmente o Filho do Homem. Os acontecimentos da história sagrada tornam-se acontecimentos terrenais, ou seja, daqui da Terra. Situam-se bem no mundo humano e não mais no além. Então, agora ele vai retratar as coisas bíblicas como mais próximas a gente. Então, com a percepção mais detalhada possível do homem, né? Como de Jesus Cristo, os temas bíblicos, ele retrata trazendo para a percepção humana. Mesmo o suave dourado do halo, que é aquela auréola dos anjos, né, o círculo luminoso que circunda a cabeça dos santos, já não é um eco dos distintivos de uma hierarquia sobrenatural presente nas velhas pinturas. Transformou-se numa aura de pura humanidade. Então, nós temos aqui a obra, né? Então, percebam que as pessoas com um rosto mais próximo possível da realidade, e aqui está o halo que ele fala, né? Então, a auréola dos anjos, né? Tá? Aqui é o detalhe da obra, a Lamentação de Cristo, afresco de Giotto, do século XIV, pintado nas paredes da Capela Arena em Pádua, na Itália. Então vamos lá. Segundo o autor do texto, quais são os dois elementos da pintura de Giotto que fizeram desse artista o primeiro mestre do novo humanismo? Então nós vamos ver o aspecto humano de Jesus Cristo e a humanização das figuras dos anjos, né? Então tudo aquilo que era feito como uma espécie pela Igreja Católica como uma espécie de sobrenatural, o Giotto ele vai representar de uma forma mais próxima da gente, né? Então mais próximo possível das pessoas. Item B. Identifique esses dois elementos no afresco e descreva-os por escrito. Então, nós vamos ver o sofrimento dos personagens, tá? Então, isso faz com que as pessoas se tornem humanas, né? O sofrimento. E a representação do corpo de Cristo. Então, nós temos o corpo mais próximo possível do corpo humano, né? Então, nós temos duas características bastante importantes aí que faz com que a obra do Giotto de Bondone seja mais próxima ao que nós somos e vivemos hoje em dia, né? Seres humanos. E C. Com base no que você aprendeu nesse capítulo, explique por que essas características da obra de Giotto contrariam os ensinamentos e a visão do mundo medieval. Justamente porque a visão de Giotto... Peraí, vocês não estão me vendo. Com base no que você aprendeu nesse capítulo, explique por que essas características da obra de Giotto contrariam os ensinamentos e a visão do mundo medieval. Justamente porque as obras de Giotto, elas são o início do Renascimento, né? Então ele começa a retratar os temas bíblicos, os temas religiosos, colocando na perspectiva do ser humano, tá? Então a gente vai verificar que isso aí faz com que haja uma aproximação entre o sagrado e o profano, né? Entre o sagrado e o que nós estamos vivendo na atualidade, entre o sagrado e a vida das pessoas de uma forma geral. Tá joia? Então não há mais essa separação entre esse abismo, né? Então ele busca diminuir esse abismo entre o sagrado e o terreno. Tá joia? A oitava questão. O desenho abaixo é uma cópia do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci.
feita em 2011 pelo artista plástico estadunidense John Kigley, com lâminas de cobre sobre o gelo do mar no Ártico. A obra pretende chamar a atenção das autoridades mundiais para as mudanças climáticas que vêm acontecendo no planeta e levá-las a pesquisar mais e a utilizar com maior frequência fontes de energia limpa. Então, a obra é essa aqui, pessoal. Então, nós temos aqui o desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, representado aqui pelo americano, né? E aqui nós temos o Oceano Ártico, né? Então, tudo congelado aqui. Então, vamos lá. Recriação do homem vitruviano Leonardo da Vinci. Item A. Relembre o que você estudou no capítulo. Em sua opinião, o que a obra do homem vitruviano simboliza para a cultura ocidental? Então, nós temos ali o homem vitruviano como uma criação do Da Vinci, na época, de valorização do homem, né? Então, nós estamos ali com o homem no centro e as formas geométricas em volta dele, né? Então, nós temos a valorização do homem. Então, o desenvolvimento do conhecimento científico através da matemática, né, e tudo mais, com as figuras geométricas, e tudo isso faz com que haja a ideia do autor dessa obra é trazer isso para os dias atuais. Então, ele pega lá a obra de Leonardo da Vinci e fala e quer dizer o seguinte: espera aí, nós temos que estudar o que está acontecendo, o que está acontecendo com as nossas mudanças climáticas, o que a gente está fazendo para isso, o que a gente pode mudar com isso. Então, essa é a principal ideia, né, do autor dessa obra. E aí ele fala, o que a obra Homem Vitruviano simboliza para a cultura ocidental? Simboliza o desenvolvimento do conhecimento científico e a valorização do ser humano, que são características do Renascimento. Item B. Faça uma breve pesquisa sobre os efeitos das mudanças climáticas no Ártico. O que o aumento da temperatura na Terra, também chamado de aquecimento global, está causando naquela região do planeta? Então, a gente percebe que a cada dia que passa, né, cada ano que passa, a temperatura do planeta ela vai aumentando. Então, a gente percebe que isso aí é causado justamente pelo calor que é produzido aqui dentro do nosso planeta. Então, os raios do Sol, eles entram, batem na Terra e refletem, certo? Essa reflexão deveria devolver os raios solares de volta para fora do planeta. Porém, a poluição, todas aquelas questões dos gases que nós produzimos, fazem com que o Sol ele não saia completamente. Então, um pouco desses raios solares, eles ficam presos na Terra. E esse momento em que ele fica preso na Terra faz com que haja o aumento da temperatura, também conhecido como aquecimento global. E o aquecimento global faz com que o planeta fique mais quente. E se fica mais quente, o que acontece com o gelo? Quando você tira o gelo do congelador e deixa ele em cima da mesa, o que acontece? Ele derrete. Por quê? Porque aquilo ali é uma água em estado sólido, né? E ela precisa da temperatura para se manter naquele estado. Uma vez que o estado físico começa a ser alterado pela temperatura, automaticamente o que vai acontecer? Vai diminuir a solidez. Então, quando diminui a solidez, o que vira? Líquido. Então, nós vamos ter o quê? Derretimento das geleiras. Então, ele fala qual que é a causa do aquecimento global, é o derretimento das geleiras, tá joia? Consequentemente, aumento do nível do mar. Item C. Observe com atenção a imagem e pense na sua resposta da questão anterior. O que deve acontecer com a obra de John Kingley à medida que o tempo for passando? Então, ele fez uma obra com um fio de cobre, né? A partir do momento que o gelo vai derretendo, o que vai acontecendo? Vai sumindo, né? Essa obra que ele fez vai começar a sumir. Então, à medida que o tempo for passando, tende a sumir, né? Vai derreter o gelo e aí a obra vai acabar sumindo. Então, vai subir o nível da água
e vai ultrapassar a obra que ele fez. Item D, você conhece algumas das medidas que podem servir para deter o aquecimento global? Pesquise e converse com seus colegas sobre o assunto. Então, vocês podem conversar em casa, podem conversar pelo WhatsApp com os colegas sobre o aquecimento global. Isso é um assunto que está o tempo inteiro sendo falado, porque é muito importante, né? É evitar o desmatamento, evitar a poluição, emissão de gases, até por isso que os veículos estão sendo cada vez mais testados e uma exigência maior dos órgãos regulamentadores para a emissão de poluentes, né? Então, derivados do combustível, derivados do petróleo causam uma poluição muito grande. Quando você sai na cidade, você consegue ver as fumaças dos carros, das fábricas, né? Poluindo o meio ambiente. Aqueles resíduos, lixo que as pessoas jogam nas ruas, garrafa plástica, tudo isso contribui para o aquecimento global, tá joia? Então, isso aí são maneiras de você deter o aquecimento global. E o item é, existiria alguma maneira de preservar essa obra? Sim, detendo o aquecimento global. Então, se você detém o aquecimento global, não derrete a geleira, a obra dele se mantém. Tranquilo, pessoal? Então, vamos agora para os exercícios do capítulo 5, que vão estar lá na página 108 e 109. Então vamos lá. Agora vamos falar sobre a reforma religiosa, que é aquele movimento em que há uma contestação à autoridade da Igreja Católica, que é ligado também ao Renascimento. Então, a primeira questão, identifique as principais críticas à Igreja Católica feitas pelos precursores da reforma, John Wycliffe e John Huss. Então, lembra que nós falamos que esses caras criticavam a autoridade da igreja, principalmente no sentido da imoralidade, da corrupção do alto clero, então, tudo isso incomodava, né? Aquela venda de indulgências e tudo mais, tudo isso incomodava os teólogos, né? Aquela questão da infalibilidade do Papa. Então, são as principais críticas à Igreja Católica feitas por esses caras aí. A segunda questão, quais eram as causas do descontentamento da burguesia em relação à Igreja Católica? Então, a burguesia estava principalmente descontente com a Igreja Católica porque a Igreja Católica condenava o lucro. Então, a Igreja Católica era contra o lucro, e o lucro é justamente o que vai dar o enriquecimento da burguesia. Então, a gente vai verificar que boa parte dos protestantes que aderiram ao protestantismo vão ser de comerciantes dos burgueses. A terceira questão, explique o motivo das críticas feitas pela nobreza e pela monarquia de alguns países ao clero católico. Então, a nobreza, da qual fizeram partes, né, aqueles caras de famílias nobres, né, de famílias tradicionais, e a monarquia. Eles fizeram algumas críticas ao clero, principalmente pela divisão do poder político. Porque a Igreja Católica, a gente vai verificar que a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela adquiriu bastante riqueza e bastante poder político, né? Então, a Igreja Católica, ela vai rivalizar com os reis, né, com os monarcas, do ponto de vista do poder político. Porque como a Igreja tinha muitos fiéis e muita riqueza, que ela adquiriu durante a Idade Média, ela se tornou uma instituição muito poderosa. E isso incomodava muitos nobres e muitos monarcas, né? Então, tudo isso faz com que haja algumas críticas, inclusive alguns monarcas vão romper com a Igreja Católica. A quarta questão, o que eram as indulgências? Então, a indulgência, pessoal, era a venda do perdão dos pecados. Então, a igreja, ela trocava, né, o perdão dos pecados por doações, por riqueza. E qual era a opinião dos protestantes e de setores da própria igreja sobre a venda de indulgências? Esses caras eram contra, tá? Eles diziam que a igreja católica, ela cobrava, né, por isso, e isso aí eles eram contrários, tá? A venda de indulgências é imoral, é um desvirtuamento dos ensinamentos bíblicos.
A quinta questão. Preencha o quadro a seguir com as principais características das doutrinas luterana, calvinista e católica. Então, características do calvinismo. Então, ela é semelhante ao luteranismo, inclusive ela é baseada no luteranismo, né? Então, a gente pode já fazer as duas de uma forma geral. Então, calvinismo e luteranismo, nós vamos ter a contestação com a autoridade do Papa, nós vamos ter a livre interpretação da Bíblia, que vai ser traduzida agora para os idiomas, né, dos países. Então, Lutero vai traduzir para o alemão, né, o Calvino vai traduzir para o francês, né, a Bíblia. E tudo isso faz com que haja uma livre interpretação da Bíblia. Então, são características do calvinismo, do luteranismo. Porém, o calvinismo era um pouco mais radical do ponto de vista do puritanismo, né? Da vida mais pura, mais ligada ao trabalho, mais ligada à religião. Ambas as religiões, elas apoiavam os comerciantes, né? Então, não que elas apoiavam os comerciantes, mas elas não condenavam o lucro tal qual a Igreja Católica fazia. E já o catolicismo, nós tínhamos lá aquela imposição da Bíblia no latim, então os ritos católicos tinham que ser feitos todos em latim, e quem é que fazia isso? Os membros da igreja. Automaticamente, eles prendiam um pouco a interpretação da Bíblia. Então, os católicos, eles tinham que seguir a interpretação que era dada pelos membros da igreja. Tá, joia? A igreja católica também tinha lá os sacramentos, os dogmas, que eram bastante diferentes, cultuavam santos, né? Que tudo isso aí é diferente do calvinismo e do luteranismo. Sexta questão. Comente a importância dos jesuítas na consolidação do poder católico durante o período da Contra-Reforma. Então, a gente vê que esse movimento da Reforma ele vai mexer bastante com a estrutura religiosa da Europa, de uma forma geral. Então, nós vamos ter luteranismo, calvinismo e anglicanismo rivalizando agora com o catolicismo. Então, são religiões cristãs, porém, cada um com a sua própria doutrina, né? E a Igreja Católica, ela vai reagir a isso com um movimento chamado de Contra-Reforma, né? Que é justamente uma tentativa de se reinventar. E a partir daí ela cria a Ordem dos Jesuítas, que são aqueles soldados da Igreja Católica que vão viajar para outros países e para outros continentes para difundir o catolicismo, né? Então, a principal missão dos jesuítas, a importância dos jesuítas foi justamente difundir o catolicismo nos outros continentes, principalmente na Ásia, na América e na África. Sétima questão, vamos lá. Vamos ler o texto. Era corriqueiro pregar recados na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, no início do século XVI. Membros da universidade local usavam-no como quadro de avisos ligeiros. Recados convocavam alunos para arguições orais ou anunciavam cancelamentos de aula. Em outubro de 1517, o então frade e teólogo Martinho Lutero afixou uma folha impressa contendo 95 teses que dariam início à Reforma Protestante. O aniversário de 500 anos do episódio tem impulsionado eventos e exposições ao redor do mundo. Estima-se que hoje 12% da população mundial seja protestante. Trata-se de um grupo plural composto por diversas denominações. As mais antigas preferem ser chamadas de protestantes, outras se identificam com o termo evangélico, que vem do grego e significa boas novas. Entretanto, não é errado considerar os dois termos sinônimos, conta o pastor Walter Brunelli. Corrupção do clero, luxo excessivo em Roma e negligência eclesiástica são causas comumente associadas à reforma.
diz o historiador Ronaldo Weinfass, professor de História Moderna da Universidade Federal Fluminense. Explicações de natureza socioeconômica. Ele, contudo, chama atenção para a face teológica do movimento ao citar o historiador francês Lucien Febvre. Há que buscar outras causas religiosas para uma revolução religiosa. Algo que afligia os cristãos da época era o problema da salvação espiritual. Como alcançar o reino dos céus? Lutero, estudioso da religião, havia chegado à conclusão de que as pessoas não poderiam se tornar mais aceitáveis aos olhos de Deus por meio do apego a coisas religiosas, como imagem de santos, água benta, missa para mortos ou compra de indulgências. Todos esses produtos e serviços oferecidos exclusivamente pela Igreja Católica. A reforma representou para a população da Europa sua primeira experiência de mobilização em massa em favor da causa ideológica. Sola Scriptura, solo Christo, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. O leitor não deve se sentir ignorante caso não consiga traduzir as frases acima. Então, é uma frase feita em latim, né? Então, só a Escritura, só Cristo, só a graça, tal. Tudo isso aí faz com que haja uma contestação da Igreja Católica, principalmente com relação a isso, né? Que a língua oficial era o latim, e isso deixava as pessoas se sentirem ignorantes, né? As pessoas de fora da interpretação, daquilo que era feito, que tudo que era trabalhado pela Igreja Católica. Não era muito diferente na época de Lutero, praticamente só membros do clero dominavam o idioma. O problema é que em 1517 as Bíblias e missas eram em latim. As frases que se tornaram símbolo do movimento significam somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus. E glória somente a Deus, desculpa. A partir desse quinteto, toda a fé cristã ocidental foi transformada, inclusive a católica. Houve maior empenho das igrejas, das novas e da velha, em fazer com que suas doutrinas fossem melhor compreendidas pelos fiéis. Item A. Segundo o texto, os protestantes formam um grupo religioso unificado? Justifique sua resposta. Não, né? No próprio texto ele fala que os protestantes eles são de diversas fases, né? Diversas orientações. Alguns chamados de protestante, outros chamados de evangélico, alguns gostam de ser chamados assim, outros não. Então não há uma unificação, né? Cada um representa uma inclinação, uma vertente. A gente também pode falar sobre calvinismo, luteranismo, né, que são religiões protestantes, evangélicas, né, que deram origem a outras ramificações. Item B. Quais são as causas comuns associadas à reforma protestante? De acordo com o autor, existe também uma causa religiosa. Então, o autor fala sobre venda de indulgências, né, sobre despreparo do clero. Que mais que ele fala aqui? Corrupção do clero, luxo excessivo, negligência eclesiástica, né? Tudo isso aí ele fala sobre as origens, né? E existe uma causa religiosa em relação a isso? Sim, porque os caras falam sobre a parte socioeconômica, mas esquecem do religioso. E justamente o que Lutero contestava era justamente que a própria Igreja Católica esqueceu do lado religioso, da salvação das pessoas e tal, e estava mais apegada aos bens materiais, que ela tanto criticava. E a C, identifique as transformações que ocorreram na fé cristã a partir da reforma religiosa. Então, a fé cristã ela passa por uma transformação, principalmente com a contra-reforma. Vai ser a criação do Tribunal do Santo Ofício para perseguir os acusados de heresia, né, que é crime contra
os dogmas da Igreja Católica, e a criação da Ordem dos Jesuítas, que vai viajar o mundo todo em busca de expansão do cristianismo, do catolicismo, desculpa. A oitava questão. Leia o texto abaixo escrito por João Calvino no século XVI e responda ao que se pede. Se um homem muito rico e empreendedor, pretendendo comprar uma boa fazenda, leva emprestado de um vizinho uma parte do capital, por que razão aquele que empresta não poderá tirar algum lucro do rendimento até que haja recebido o dinheiro de volta? Então, quais as ideias da doutrina calvinista são expressas nesse texto? Então, ele fala exatamente sobre a questão da... Ele defende aqui que você obtenha lucro proveniente do empréstimo que você fez. E o item B, aponte os motivos que podem afirmar que o calvinismo atendeu às expectativas espirituais dos comerciantes e financistas. Exatamente isso, porque o calvinismo ele não proibia você obter lucro. E se eu estou falando de comerciante, o que o comerciante quer? Enriquecer com o comércio. Como é que ele faz para enriquecer? Ele compra mais barato e vende mais caro. E a Igreja Católica condenava esse lucro. A Igreja Católica queria o quê? Que os comerciantes doassem para a igreja o lucro que foi obtido, né? A nona questão. Observe a imagem. Então, nós temos uma imagem aqui, né, de um ritual bíblico, né? Nós temos aqui, ó, uma propaganda protestante na qual a Bíblia e os símbolos católicos estão postos em uma balança. Então, de um lado, nós temos uma Bíblia, uma balança de 2 pratos, né? Do outro, nós temos um membro da igreja, uma chave, né, que é a chave de São Pedro, uma outra Bíblia menor aqui, e um diabinho pendurado, e mais um membro da igreja tentando segurar para fazer o contrapeso. Desculpa, acho que vocês não estavam observando, né? Vamos lá de novo. Então, nós temos aqui de um lado a Bíblia, aí no outro lado da balança temos um membro da igreja com outro livro, quer dizer, fazendo a sua própria interpretação, a chave de São Pedro, um diabinho, e um outro membro da igreja, né? E as pessoas assistindo a tudo isso daí. Então, nós vamos lá. Na gravura, vemos uma balança formada por 2 pratos. Um dos pratos estão o crucifixo, a chave de São Pedro, um livro que não é Bíblia, e um monge. No outro prato, somente é uma Bíblia. De um lado da sala estão vários clérigos, incluindo altas autoridades da Igreja Católica. Você vê, por exemplo, um membro da Igreja Católica com um chapelão. Esse chapelão aí é um chapéu de alto clero, né? Do outro, há um grupo de reformadores. Ambos os grupos assistem à pesagem na balança. Observe a imagem, leia a legenda e depois responda as questões. Item A. A balança se inclina em favor de que lado? Lado dos reformadores, né? Item B. Além dos símbolos do catolicismo, o que mais está do lado esquerdo da balança? Então, nós temos mais um membro da igreja tentando puxar e um diabinho, né? Item C. Na sua opinião, qual é o significado dessa imagem? Que a igreja, a igreja católica, ela passa a desvirtuar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Atendendo suas próprias necessidades, esquece um pouco daquilo que foi ensinado por Cristo, simplicidade, né? Uma vida mais voltada para o apego da alma e não da matéria, né? Do material, né? Então, justamente, quando a Igreja Católica ela deixa de fazer isso, ela está justamente perdendo seus valores. Então, por isso que a Bíblia tem um valor maior do que tudo aquilo do outro lado. Porque está falando exatamente de peso de valores, né? Tá joia? Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, depois da correção desses exercícios, a gente finaliza a aula de hoje. Trabalhamos o capítulo 4, Renascimento Cultural, e trabalhamos o capítulo 5 sobre reforma religiosa, certo? E a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar o capítulo 6, que trata sobre o Estado absolutista europeu. Então, para casa,
Vocês vão ler e fazer um resumo do capítulo 6, tá joia? E na próxima aula a gente começa debatendo sobre isso. Então, pessoal, fico por aqui. Até a semana que vem. Até a próxima. Fui!